E aí, galerinha, tudo tranquilo aí com vocês? Gente, vamos dar continuidade aqui aos nossos assuntos, vamos para a aula de número 6. Vamos trabalhar aqui substâncias e misturas, né? A gente vai identificar as substâncias puras e substâncias compostas, a gente vai identificar todos os tipos de misturas e também os processos de separação dessas misturas, tá certo? Quem quiser acompanhar aí, a gente vai dar um salto aí para o livro 6, tá certo? Mas a gente vai voltando os livros, eu vou seguindo esse cronograma aqui, porque a Mirna ela me entregou um cronograma, que é o mesmo que eu utilizei no ano passado, tá? A gente vai trabalhando os livros indo e voltando assim mesmo, tá? Vocês já têm acesso a todos os livros, então vai dar certinho para a gente dar essas continuidades, tá? Então vamos aqui, substâncias e misturas. No primeiro slide aqui a gente vai falar a definição de uma substância química, tá? Então para a gente identificar uma substância química, a gente vai primeiro identificar o conceito, tá? Uma porção de matéria que tem propriedades bem definidas e que lhes são características, tá? Eu coloquei exemplos aqui como chumbo, cloro, sódio e o fósforo. Tá certo? Então, para a gente definir substância química, porção de matéria que tem propriedades bem definidas, né? Características bem definidas. Tá certo? Vamos aqui, ó. Estudo das substâncias e misturas. Substância é um material formado por moléculas quimicamente iguais. E para a gente identificar uma substância pura simples, é bastante simples também, né? Vou até ser redundante aqui. A substância pura simples, gente, ela é constituída apenas por um elemento químico, tá? Um detalhe assim para a gente observar, um bizuzinho para você identificar uma substância de uma mistura. Olha, gente, as substâncias elas podem ser representadas através de fórmulas químicas, diferente das misturas, tá certo? Então, uma forma bem simples é você ver se consegue escrever uma fórmula molecular, né? Uma fórmula química para aquela substância, aí a gente define se ela é substância ou não, tá certo? Aqui, ó, exemplos de substâncias puras simples. Eu tenho aqui o O2, tá certo? O O2 aqui. Eu tenho o N2, eu tenho o S2, eu tenho o Cl2. Todas essas substâncias aqui, elas são consideradas substâncias simples. Por quê? Porque elas só têm um elemento químico, tá certo? Eu só consigo identificar um elemento químico aqui para dar essa característica de substância simples. Essa substância simples, gente, ela pode ter 3, 4 átomos, não importa, tá certo? O que a gente vai observar é se ele é composto somente de um elemento químico. Por exemplo, aqui, ó, o O3, ele é uma substância simples, professor? Sim, o O3 ele é uma substância simples. Por quê? Porque a gente só tem um elemento químico. A gente tem vários átomos, temos 3 átomos no ozônio, por exemplo. Porém, somente um elemento químico, então eu já posso definir como uma substância pura simples. Vou dar continuidade aqui. Definir agora, vamos dar continuidade aqui sobre substâncias puras. Substância pura, gente, é todo material que a gente vai encontrar as seguintes características. Unidades estruturais, na qual a gente vai ter moléculas, conjuntos iônicos, que são quimicamente iguais entre si, né? E composição fixa, do que decorrem as propriedades fixas, como densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, né? A temperatura ela vai se manter inalterada desde o início até o fim de todas as mudanças do estado físico. Como assim, professor? Por exemplo, se eu vim bem aqui no meu gráfico, eu tenho um gráfico aqui, esse gráfico já vai definir muito bem uma substância pura. Olha aqui, ó, nessas mudanças de estado físico aqui, por exemplo, quando a gente tem sólido mais líquido e líquido mais gasoso, se esse meu ponto de fusão ele for contínuo, ele for retinho, ó, zero, quando ele atinge, por exemplo, falando aqui da água, vamos falar aqui da água, né? O gráfico aqui ele está mostrando isso. Por exemplo, quando ele atinge o 0 grau, que ele está no estado sólido e líquido ao mesmo tempo, eu tenho uma substância pura. Quando ele atinge 100 graus, que é a temperatura de ebulição da água, que ele possui o estado físico líquido e gasoso, eu vou ter também uma característica de uma substância pura. Ele não tem valores, por exemplo, entre 0 e 2 graus. Não, não é assim. Assim eu tenho características de uma mistura. Agora, quando o ponto de fusão e de ebulição forem fixos, aí eu já posso classificar como uma substância pura, tá certo? Pontos de fusão e de ebulição, eles vão ser inalterados, vai ser fixo.
Então, bota aí na cabecinha de vocês. Pontos de fusão e de ebulição fixo, eu tenho característica de uma substância pura, tá certo? Vamos aqui mais conceitos de substâncias puras simples. Substâncias puras simples, que são formadas pela combinação de átomos de um único elemento químico. Por exemplo, aqui eu trago para vocês o O2, né? Essa representação aqui do H2, perdão, do H2. E tenho a representaçãozinha do ozônio, do O3. Olha aqui os desenhos com átomos iguais. Então a gente já pode definir como uma substância pura simples. E aqui vamos para mais exemplos, que eu já havia falado anteriormente. O gás hidrogênio, tem o H2, tem o gás oxigênio aqui, O2, e tem o gás ozônio, o O3. Vocês observaram aqui a mesma coisa que eu já havia falado nos slides anteriores. Quando a gente tem moléculas de átomos iguais, a gente vai ter substâncias puras simples. Quando a gente for ter moléculas de átomos diferentes, que a gente vai ver mais à frente, aí eu vou ter representações de substâncias compostas, tá? Puras e compostas. Substâncias puras compostas, ó, formadas pela combinação de átomos de dois ou mais elementos químicos diferentes. Por exemplo, aqui, ó, a água, ela é formada por dois átomos de hidrogênio e por um átomo de oxigênio. Temos aqui o ácido clorídrico também, a representação dele é um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Aqui, gente, olha, oxigênio é esse azulzinho, hidrogênio esses aqui de baixo. Vocês observaram que a gente vai ter dois elementos diferentes. Quando a gente tem dois elementos diferentes formando uma mesma molécula, dentro de uma mesma molécula, já classificaremos essa minha substância como uma substância composta, tá certo? Ela é pura? Sim, ela ainda vai ser pura, porque ela vai ter somente aquela substância dentro do meu sistema, tá? Quando eu tenho um sistema que eu tenho essa junção de várias substâncias que elas podem ou não se dissolver entre si, né, são miscíveis ou não, aí a gente pode classificar já como uma substância impura, porque a gente não vai ter somente aquela substância ali no meu sistema. Agora, quando eu tenho, por exemplo, só ácido clorídrico, só H2O, aí eu já classifico como uma substância pura, que dentro dessa classificação de substância pura, a gente vai ter duas, que é a substância pura simples e a substância pura composta, que vai depender dessa quantidade de átomos de elementos aqui, tá? Vamos falar aqui do ácido clorídrico, vou mostrar aqui para vocês, o hidrogênio e o cloro, para formar aí essa minha substância, certinho? Vamos aqui. Exemplos, H2O, né, a água, o sal de cozinha, o NaCl e o açúcar, o C12H22O11, tá? Aqui a gente tem representações de quantidades de elementos e de tipos de elementos, perdão, diferentes. Na água eu tenho hidrogênio e oxigênio, no sal de cozinha eu tenho sódio e o cloro, e no açúcar eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Dois ou mais elementos diferentes, a gente já vai classificar como uma substância composta, somente composta. Não precisa nem eu falar que ela é pura. Só em eu observar ali a minha fórmula molecular, já dá para eu dizer se ela é pura, se ela é composta ou não, e se ela é pura também ou não. Esse conteúdo aqui a gente até já está bem batido, gente. Vocês já viram tanto no nono quanto no primeiro ano, tá certo? A gente está só relembrando aqui esses conceitos. Aqui, a diferença entre as duas, mais uma vez, substâncias simples, a gente só tem um tipo de elemento, e substâncias compostas, a gente tem vários tipos de elementos, dois ou mais elementos. Agora vamos diferenciar as misturas homogêneas e heterogêneas, gente. As misturas homogêneas e heterogêneas têm características diferentes, tá certo? Cada um com a sua característica específica. Mas primeiro, vamos identificar aqui as misturas, tá? O que é mistura? Mistura ela é formada por duas ou mais substâncias. Cada uma dessas a gente vai chamar de componentes, tá? Cada uma dessas substâncias vamos chamar de componente. Dentro daquele meu componente ali, ele vai dividir mais uma vez em fases, tá? Eu vou conseguir identificar ali cada componente em uma fase diferente, tá certo? Ou não. Essa diferença das fases, ela pode acontecer ou não, tá? Fase
em uma mistura, né, é cada uma das porções que apresentam um aspecto homogêneo ou uniforme. Por exemplo, se eu pegar a água que a gente abre ali da torneira, essa água ela tem sais minerais. Eu consigo identificar quantas fases ali. O que é que eu consigo identificar? Eu consigo identificar a água e consigo identificar os sais minerais ali na torneira, na água da torneira? Não, eu só consigo identificar a minha água, né? Que ali é água. Não sei se tem sais minerais, não. Só olhando, a gente sabe porque a gente já tem um conhecimento prévio de que na substância ali eu vou ter sais minerais. Mas se eu só olhar, não dá para me ver que na minha água tem sais minerais. Então eu consegui identificar uma fase. Essa fase, gente, é tudo que a gente consegue diferenciar a olho nu ou não. Tá certo? O mais básico de tudo é que a gente consiga identificar essas misturas a olho nu. Tá? A maioria delas a olho nu. Claro que uma mistura ela pode deixar de ser, ela pode ser homogênea ou heterogênea, dependendo do ponto de vista. Se eu tiver uma mistura e observar ali a olho nu, ela pode ser homogênea, mas se eu for observar, por exemplo, com um microscópio, ela já não vai ser mais homogênea, ela já vai ter características heterogêneas, porque a gente está conseguindo diferenciar ali os componentes. E isso vai dependendo de cada uma das misturas, tá certo? Então vamos lá, misturas homogêneas. Misturas homogêneas são todas misturas que apresentam apenas uma fase, tá certo? Uma única fase. Então vou sublinhar aqui para vocês que as misturas homogêneas eu vou ter somente uma fase. Nas misturas heterogêneas eu vou ter no mínimo duas ou mais fases, tá certo? Façam a anotaçãozinha aí no caderno de vocês, duas ou mais fases, eu já classifico elas como heterogêneas, tá certo? Vou passar aqui e dar alguns exemplos para vocês. Olha aqui, gente, eu tenho água nesse primeiro exemplo, eu vou colocar aqui o número 1, tá? Nesse primeiro exemplo, eu tenho água e tenho açúcar dissolvido. Se eu observar aqui, eu consigo identificar o que é água e o que é açúcar? Não. Por quê? Na questão, no meu exemplo aqui, ele está especificamente dizendo que o meu açúcar ele é dissolvido. Sempre que eu vou elaborar questões para as provas de vocês, eu costumo falar, olha gente, o meu soluto, ele vai estar ali dissolvido ou não. Eu coloco tá dissolvido ou coloco não dissolvido. Por quê? Porque isso vai influenciar em eu dizer se ele é homogêneo ou heterogêneo, a quantidade de fases que eu vou encontrar ali. Nesse caso aqui, eu estou dizendo que eu tenho água mais açúcar dissolvido. Aqui, observando esse recipiente de número 1, esse sistema de número 1, eu consigo identificar o que é água, tá ali, tá o líquido. Pode ser água ou não. Eu consigo identificar ali o meu açúcar? Não. Por quê? Porque o açúcar está dissolvido. Então, quantas fases eu vou ter? Uma única fase. Quando eu tenho uma única fase, eu tenho uma substância, uma mistura homogênea, tá certo? Substância não, mistura. Vou até escrever aqui em cima. Homogênea. Tá? E o nome certo é homogênea, não homogênica, tá? Por favor, não pensem em homogênica ou heterogênica. É homogênea, tá? Então aqui quando eu encontro somente uma fase, homogênea. Se eu observar aqui o exemplo de número 2, o sistema 2, vou colocar aqui o número 2. Nesse sistema 2, eu tenho óleo, ele já diz aqui as características do meu óleo, ele diz que tem óleo e água. Aspecto visual descontínuo. Quando eu tenho um aspecto visual descontínuo, quer dizer que eu tenho mais de uma fase, tá certo? Eu consigo identificar o que é o óleo aqui e consigo identificar o que é a água aqui embaixo. Eles não vão se dissolver. A gente não vai trabalhar com esse conceito de mistura ou não mistura, tá certo, gente? Vamos trabalhar com os conceitos dissolve ou não dissolve. Todas as substâncias, elas são passíveis de se misturar, mas, porém, né, nem sempre elas podem se dissolver. Pode acontecer essa dissolução ou não. Que aí a gente vai trabalhar com os conceitos de miscível e immiscível, tá certo? Miscível é quando eu tenho duas substâncias que elas vão se dissolver, e immiscíveis é quando essas substâncias elas não se dissolvem. Se eu pegar água e óleo e mexer ali, vai misturar, não vai não?
Vai, ela vai misturar. Mas ela vai dissolver? Não. Aí ela não dissolve. Tá certo? A gente não vai ter essa dissolução. Por exemplo, quando eu trago para vocês aqui um exemplo da gasolina. Se eu pegar a gasolina e for misturar com água. Tá? Eu não coloquei esse exemplo aqui no slide, mas dá pra gente imaginar. Quando eu pego gasolina e água e eu for tentar misturar gasolina e água, é até assim que a gente faz o teste de quantidade de álcool na gasolina, a gente vai observar um detalhezinho que a gente aprende lá na química orgânica, no início, quando eu estou falando de hidrocarbonetos. A água e a gasolina vão se misturar? Vão. Vão se dissolver? Não. Por quê? Primeiro, porque a gasolina ela é apolar, uma substância apolar. Então ela não vai se misturar. Professor, mas alguma coisa ali, algum componente ali da gasolina vai conseguir se dissolver com a água. Que componente seria esse? O álcool presente na gasolina. O álcool presente na gasolina, minha gente, ele vai conseguir dissolver ali juntamente com a água. Porém, a gasolina em si, como ela é um hidrocarboneto, e a gente lembra que todo hidrocarboneto ele é apolar, ele não vai conseguir se dissolver nessa água, tá certo? Então a gente vai conseguir identificar a gasolina, o componente gasolina, e a gente vai conseguir identificar um outro componente que seria a mistura dos dois, de água e álcool, tá? Seria uma mistura heterogênea. Eu consigo identificar ali duas fases e três componentes. Eu tenho gasolina, tenho álcool, tenho água, tá certo? Então, voltando aqui, óleo mais água, eu consigo identificar aqui, vão ser duas fases heterogêneas. Vou escrever aqui. Heterogênea. Pessoal, se vocês pegarem o caderninho de vocês e anotando todos esses conceitos que eu estou falando para vocês, por exemplo, quando vier uma questão, você já não erra, tá certo? Por quê? Porque no livro ele não explica tudo, todos esses detalhes. Porque assim, se a gente for lá no primeiro ano, quando vocês estudaram isso aqui no primeiro ano, vocês não lembravam ou não iam saber que a água não ia misturar com a gasolina. A gente só sabe especificamente o porquê da água não misturar com a gasolina quando a gente chega, por exemplo, já lá nas forças intermoleculares. Aí a gente consegue explicar o porquê não vai dissolver. Mas quando a gente está lá no início ainda, não tem como a gente saber. Então a gente sempre vai anotando esses detalhes aí, porque às vezes pega uma questão, alguma coisa aí, que fala sobre essas dissoluções, quando vai acontecer dissolução ou não, que aí quando você for numa questão você vai lembrar, olha, o professor falou que a gasolina não mistura com a água. Por quê? Porque possuem forças intermoleculares diferentes. Uma é polar e a outra vai ser apolar. Tá certo? Vamos aqui, ó, água gaseificada. Se a gente observar... E outro detalhe também, gente, olha, quando você pegar uma questão dessa para você identificar uma substância homogênea ou heterogênea, e lá tiver somente a descrição desse meu sistema, o que eu aconselho para vocês é desenhar o sistema, tá? Uma coisa, essas questões de misturas homogêneas e heterogêneas, processos de separação de misturas, são um pouco subestimados. Ah, é muito fácil, professor, eu sei, eu consigo resolver essas questões, é muito simples, eu olho ali, é muito simples, mas é aí onde você cai, tá certo? A maioria das questões de processos de separação e de tipos de mistura, os alunos já vão, que besteira, não precisa eu estudar não, porque eu já sei. Aí é onde o cidadão vai cair. Por quê? Porque nos processos de separação e tanto nas identificações, não é tão simples assim não. Você tem que observar direitinho, você tem que analisar ali o sistema todinho. Sempre, outro conselho que eu dou para vocês é sempre desenhar o sistema, porque você desenhando o sistema, você imagina como ele vai ser ali na sua frente. Olha aqui o exemplo, a água gaseificada. Na água gaseificada, eu consigo identificar o gás nas bolhas e consigo identificar a água. Certo? Eu identificando o gás nas bolhas e a água, eu consigo identificar já duas fases. Então, se eu tenho duas fases, o meu sistema ou a minha mistura vai ser uma mistura heterogênea. Vou marcar aqui em cima, heterogênea.
heterogênea. Pronto. Então aqui o sistema 3 é um sistema heterogêneo. Então quando uma fase homogêneo, vou botar até o acento aqui que eu esqueci. Uma fase homogênea, duas ou mais fases, a gente já vai classificar esse sistema como heterogêneo. Pronto, aqui. Mais exemplos aqui de substâncias heterogêneas. A amálgama, a gente vai ter mercúrio e outros metais. No vinagre, aqui, misturas, perdão, gente, não especificamente heterogênea, tá? Aqui, misturas homogêneas e heterogêneas, tá? Amálgama, mercúrio, mais outros metais. O vinagre, a gente vai ter água mais o ácido acético. No latão, eu tenho cobre e zinco. No bronze, eu vou ter cobre e estanho. No aço, eu vou ter ferro e o carbono. E no álcool hidratado, a gente vai ter etanol, né? Essa formulazinha tá até faltando um detalhezinho, tá, gente? Vou colocar a formulazinha certa aqui, que é o CH3, CH2. Vocês consertem aí no caderninho também. OH, tá? Pronto, aqui. Ficou correto agora. Aqui eu tenho o etanol mais a água, o H2O, tá certo? Então aqui vimos esses exemplos de misturas que podem ser homogêneas ou heterogêneas, tá certo? E só se a gente imaginar o meu sistema para me definir esses tipos de sistemas, se ele vai ser homogêneo ou heterogêneo, tá certo? Então, aqui, ó, misturas homogêneas e heterogêneas. Por exemplo, uma garrafa de álcool, etanol, tem sempre uma certa porção de água misturada. Essas duas substâncias estão tão bem misturadas uma com a outra que não se pode dizer que a água está num lado e o álcool no outro. Ou seja, a composição da mistura é a mesma em qualquer zona da garrafa, que é uma mistura homogênea. Gente, hoje em dia estamos trabalhando muito com essa questão do álcool, tá certo? Dessa quantidade do álcool. O álcool vendido no supermercado antigamente era o álcool 56%, tá certo? Essa quantidade, essa porcentagem de álcool, com o tempo, ela foi diminuindo, tá certo? Por conta do risco de acidentes que estavam tendo em casa, tá certo? O pessoal não estava armazenando de forma correta, estava utilizando de forma como é que eu posso dizer, de todo jeito, né, jogando numa chama já acesa, e não é o correto. Então, o que foi que aconteceu? O álcool, a legislação, né, ela disse que tinha que diminuir, que as fábricas tinham que diminuir essa porcentagem de álcool e aumentar essa porcentagem de água. Porque mesmo que ali seja uma substância homogênea, querendo ou não, a água vai estar presente ali, tá certo? A água vai estar presente ali naquela garrafa de álcool. Então, diminuindo essa quantidade, a possibilidade da chama acender já diminui também. E com o tempo, já mais atualmente, foram até utilizando cada vez mais o álcool em gel. Porque o álcool em gel, ele é mais dificultoso, a gente tem uma dificuldade um pouco maior daquele álcool em gel acender, né? Pegar fogo. Tá? Hoje em dia, com a presença desse vírus, né, do coronavírus, a gente necessita de uma porcentagem de álcool um pouco maior para poder conseguir matar esse vírus. Tá certo? Essa utilização agora que a gente vai ter, os supermercados já voltaram a vender o álcool a 70%, que antigamente vendiam, mas depois foi proibido, justamente por essa facilidade de acender, né, de pegar fogo. Então, o álcool em gel 70% e o álcool líquido também 70%, ele voltou a ser vendido no supermercado, né, atualmente, por conta dessa pandemia, tá? Mas também a gente deve sempre estar tomando cuidado na armazenagem desse recipiente com álcool, da utilização desse recipiente com álcool, tá certo? Professor, mas se eu pegar, por exemplo, o álcool do posto? Bom, gente, o álcool do posto, ele não é indicado para utilização, tá certo? Ele não é indicado para utilização porque ele tem uma porcentagem muito maior. Ah, professor, mas a porcentagem de álcool do posto ela é muito maior do que o álcool 70%. Então eu tenho possibilidade de utilizar? Não. Mesmo assim, não é um indicado a utilização do álcool do posto por conta da presença de outras substâncias ali e do manuseio também que não é indicado.
tá certo? Então, o ideal mesmo é comprar o álcool do supermercado, tá certo? E deixar a utilização do álcool do posto só para abastecer o carro mesmo, ou a moto. Tá? Então aí temos um exemplo de misturas homogêneas. Agora aqui, ó, já o mesmo não acontece com a mistura de água e areia. A areia fica embaixo, separada da água. A composição dessa mistura não é uniforme. Temos aqui exemplo de misturas heterogêneas. Tá? Então, quando eu não consigo dissolver uma das minhas substâncias, quando elas não conseguem dissolver completamente, eu consigo identificar ali no meu recipiente o que é água e o que é areia. Por exemplo, ó, vou fazer até aqui o recipiente aqui embaixo. Ó. Tenho aqui um sistema, vai ficar um desenho bem massa, viu? Vamos fingir que é bonito esse desenho. Eu tenho aqui a água e aqui embaixo eu vou desenhar areia. Vamos fingir que aqui tem uma areiazinha bonitinha nesse recipiente. Aqui eu consigo identificar o que é água e consigo identificar o que é areia. Não é isso? Então, eu vou ter quantas fases, quantos componentes e que tipo de mistura vai ser essa. Olha aqui, gente. Ó. Se eu tenho água e areia, água mais areia, eu vou ter 2 componentes. Pronto. Quantas fases eu vou ter? Eu consigo identificar o que é água e o que é areia? Então eu tenho uma fase líquida e uma fase sólida, que nem sempre vai ser considerada. A gente pode considerar isso líquido e sólido, mas a gente pode considerar o que eu estou enxergando também. Tá? Porque às vezes a gente pode ter 2 fases líquidas, mas eu consigo identificar o que é cada uma delas. Tá? Então a gente vai usar esses 2 aspectos. Se ela é líquida ou sólida e se eu consigo identificar cada uma das substâncias. Tá? Então aqui eu vou ter 2 fases, eu vou colocar aqui 2 componentes. 2 fases, e a partir do momento que eu consigo identificar 2 fases, e a partir do momento que eu consigo identificar a quantidade de fases, já dá para eu definir se a minha mistura é homogênea ou heterogênea. 2 fases, ela vai ser, vou colocar aqui, mistura heterogênea. Não é heterogênica não, viu? Heterogênea. Pronto, gente. Já identificamos aqui. No caso aqui desse primeiro é homogênea, porque a gente não consegue identificar água e o que é álcool. Bom, gente, esse era o conteúdo que eu já queria iniciar com vocês. A gente identificou substâncias puras e compostas. A gente já sabe identificar misturas homogêneas e heterogêneas, mas ainda faltam algumas características para a gente ver. E eu vou deixar para dar essa continuidade aí na aula seguinte. Tá certo, gente? Então, um abraço, até a próxima aula. Qualquer coisa, é só entrar em contato, tá? Para tirar todas as dúvidas. Mas na frente também a gente vai resolver algumas questões para ilustrar melhor esse conteúdo, tá certo? Para fixar melhor esse conteúdo, tá? Um abraço e até a próxima aula. Se cuidem, viu?